Olá, queridos, estamos de volta. Tivemos aí uns probleminhas técnicos, né? Mas estamos de volta. Bom, como eu estava falando, nós estamos hoje na segunda ministração do curso de terapias para psicanálise, ou melhor, psicanálise para terapias. E, na verdade, a ideia do curso, ou dessas ministrações aqui, dessas lives, é exatamente preparar as pessoas para que elas possam entender como que funciona o campo da mente das pessoas. Por quê? Porque a psicanálise é uma área que pouca gente conhece, compreende? A psicanálise é uma das linhas da psicologia. A questão é que na psicanálise, ou seja, geralmente todo psicólogo ele tem uma psicanálise, ele faz uma psicanálise na faculdade também, quando paga psicologia também tem em algum semestre vai ter a psicanálise, o entendimento, enfim, de como tratar e ali fazer as terapias. Agora existe o psicanalista da psicanálise, ou seja, é aquela pessoa que avançou mais profundamente no sentido de só lidar com a psicanálise sem todos os aspectos da psicologia. Então, o que é psicanálise? Psicanálise é quando nós tratamos um indivíduo, realizamos terapias emocionais com as pessoas, né? Em terapias, essas pessoas se tornam seus clientes, né? Se tornam pessoas que vão, você vai acompanhar essas pessoas e ajudá-las a ministrar, ou seja, a gerenciar, né? Saber como ministrar as próprias emoções, como gerenciar as próprias emoções. Para isso que é a psicanálise, que é um tratamento de associação de palavra livre, ou seja, quando nós sentamos com a pessoa, vamos estudar o histórico dela, vamos ver o que ela tem. Agora, o que tem é que é explicado aqui nessas nossas ministrações. O que tem sempre tem um nome. A pessoa não quer falar muito, tem um nome. A pessoa quer dormir muito, tem um nome. A pessoa ela chora demais, tem um nome. A pessoa muito irritada, tem um nome. A pessoa é muito brava, tem um nome. Você entende? Existe um nome para cada situação, beleza? Então, é isso que você está aqui para aprender na nossa ministração de psicanálise para terapias. Hoje, os temas serão neuroses, psicoses e perversões. Bom, o que é a neurose, né? A neurose vem de neura, né? A neurose é quando a pessoa adoece da imaginação, compreende? A pessoa adoece da imaginação. Ué, mas como? Como, professor Carlos? Lembrando que muitas pessoas me conhecem, o meu nome mesmo é João Carlos de Oliveira Lima, né? Mas, como eu também dou aula de música, né? Temos uma escola de música, então não da nossa escola de música, é Conservatório de Música e Idiomas Carlos Fraga. Então as pessoas me conhecem como professor Carlos Fraga, né? Bom, então, queridos, na neurose, o que é neurose? É quando a pessoa adoece da imaginação. Na imaginação, o que ocorre? Veja bem, a neurose, ela, na maioria das vezes, surge no passado. Alguma neurose pode nascer no presente, né? Que nós chamamos de neurastenia. Pode sim, porque a neurastenia é um dos sintomas das neuroses atuais, mas depois nós entramos lá na neurastenia. No caso da neurose, vamos ver o princípio dela. Tá, então, o indivíduo está lá, eu estou vendo que a Railda, Silvia Batista, a Railda já estão nos acompanhando. Quem mais que está acompanhando? A Fabiana Xavier, amém? Deus abençoe. Bom, veja bem, o indivíduo está lá, vamos supor, aquela criança foi entrar lá no quarto da casa dela, de repente ela pegou a mãe trocando de roupa. Ela não queria, e a mãe também não trancou a porta, é aquela coisa de família. E de repente a criança entra aquele menino, entra ou a menina, entra no quarto de repente, e a mãe está seminua, está trocando de roupa. Um exemplo. Ou seja,
Aí a criança, ela sai rapidinho e tal, a mãe briga com ela, menino, fecha a porta, tal, tô trocando de roupa e tal. Tá, aquela coisa que acontece na mente daquele menino, daquela menina. O que acontece? Ele vai ficar com receio de ser punido pela mãe, pelo fato de ter pego ela de repente, trocando de roupa. Não precisa ser a mãe, o seu pai, ou a irmã, ou outra pessoa mais velha, um tio, uma tia. E de repente fica com medo de ser punido por aquela pessoa. O que acontece? Nessa questão do medo de ser punido, né, ele vai interditar aquele pensamento porque ele não quer sofrer. O que acontece com o nosso sistema psíquico? Tudo aquilo que nós não queremos se enfrentar, a gente procura guardar, como se aquilo ali, guardando, fosse desaparecer e não haverá nenhuma reação, nenhum sintoma lá no futuro. Compreende? Essa é uma leitura que as pessoas fazem errada. Por quê? Porque na neurose, o indivíduo, ele interditou, ou seja, censurou aquele pensamento, né, que ele teve de medo de punição da mãe, medo da vergonha que pode passar, medo da repreensão. Então, na neurose, o indivíduo ele vai interditar pensamentos que não foram concluídos, a ideia. Não foram concluídos por várias situações. Primeiro, não tem maturidade, é uma criança ainda. Como não tem maturidade, a pessoa tem dificuldades de lidar, compreende? Com essas situações. O que acontece? Ela acaba guardando aquilo calado. Guarda aquilo ali dentro, caladinho, e ela vai vivendo, vai brincar, vai correr, outro dia vai para a escola, vai vivendo a vida. Só que aquilo ali está guardado dentro da pessoa, daquela criança. Ela vai desenvolver, ela vai crescer, vai se tornar um junior, vai se tornar um adolescente. A partir do período da adolescência, né, daquele período da puberdade e tal, até chegar a ser adulto, até se tornar um adulto, começa os processos das manifestações das neuroses, ou seja, daqueles pensamentos que são vergonhosos, que são que foram guardados por causa do medo, aquele medo de ser repreendido, aquele medo de passar vergonha, aquele medo de ser chamado a atenção, aquele medo de ser punido. Então, esses tipos de pensamentos negativos, de medo, de inseguranças, eles são censurados, ou seja, guardados e interditados na psique, ou seja, no inconsciente. Porque tudo aquilo que nós guardamos fica no inconsciente, que é o seu porão da sua personalidade, o porão da sua consciência, o porão da sua pré-consciência, é o inconsciente. Então, lá naquele porão, ou seja, no seu inconsciente, no nosso inconsciente, ficam guardadas as neuroses, ou seja, na verdade não é uma neurose ainda, fica guardado apenas os pensamentos interditados, né, guardados ali, aquilo que você não quer enfrentar, aquilo que você tem medo, e guarda ali e não foi resolvido. Uma coisa que acontece é que o nosso ego, quem é o ego? O seu ego é o seu eu. O nosso ego tem dificuldades a vida inteira de lidar com sofrimentos. Por quê? Porque o ego, para estar bem, ele tem que estar feliz, ele tem que estar satisfeito, ou seja, a vida da pessoa tem que ser uma vida dentro daquilo que ela lê, que é bom para ela, que é uma felicidade, né? Tá bem casado, tá posicionado na sociedade, tem um trabalho que dá para poder pagar as contas e viver, ter um carrinho, ter uma casa, um apartamento, ter filhos, ter um marido, ter uma esposa, ou ser um solteiro feliz, enfim. Existem várias situações que a pessoa tem ali, o ego da pessoa busca para se sentir satisfeito. Mas aquilo que é um sofrimento, o ego, que está guardado na inconsciência, no nosso porão da nossa mente, o ego em todo momento tenta tirar aquilo ali que está arquivado, tenta tirar aqueles pensamentos para poder vir à consciência aos dias atuais, ou no momento atual, que é para poder se manifestar, tratar. Por quê? Aquele medo daquela vergonha que a criança passou no passado, né? Lembra da questão de entrar no quarto de repente, pegar alguém tocando de roupa e tal, um exemplo. É apenas um exemplo, gente, tá? Pode ser uma outra coisa, né? Outras situações.
O que acontece? Aquilo lá, em todo tempo, o ego, ele quer tirar para fora para poder levantar, ou seja, no sentido de trazer para a consciência, para ele pensar, para ele repensar, para estrategiar e para ele dar uma leitura favorável que faz com que o ego se sinta em paz, se sinta bem. Mas, como o ego tem dificuldade de fazer isso, o que acontece? Por quê? Porque os pensamentos estão guardados no inconsciente, então esses pensamentos que estão guardados no inconsciente precisam ser recalcados. Depois nós vamos falar sobre o recalque de novo. Anteontem eu falei, na nossa primeira ministração, eu falei sobre essa questão do recalque. O que é o recalque? Bom, então, como o ego está em todo momento tentando tirar da inconsciência aquele pensamento, aqueles pensamentos para poder se manifestar e ser tratado, e o inconsciente fica segurando eles, ou seja, porque está arquivado, né? Então, é a que nós chamamos de memória killer, né? O próprio Augusto Cury, né, ministra sobre isso, sobre a memória killer, que é toda memória que vai provocar uma morte emocional que está arquivada dentro da pessoa. Tá, guardar. Como não consegue, o ego não consegue tirar lá do inconsciente, ele fica forçando o inconsciente para tirar aquelas memórias. Aquelas memórias são muitas, né? Só que como não consegue tirar tudo, ou seja, triscas de memórias começam a sair do inconsciente, né? Tipo assim, porcentagens daquela memória começam a sair do inconsciente. O que acontece? Porque o ego em todo momento ele quer que o inconsciente libere. Aí o que acontece? Como o inconsciente segura, ele vai liberando, ele não libera exatamente, mas essa luta, esse conflito psíquico começa a trazer, a permitir que lapsos, né, porcentagens daquelas memórias saiam, escapem, consigam escapar, burlar o sistema do inconsciente e ali eles escapam. Quando eles escapam, eles não vão se manifestar daquela forma que foi arquivado no início, ou seja, com medo da vergonha, com medo de passar apuro, com medo de ser censurado, com medo de ser chamado a atenção, com medo de ser punido, enfim. Então o que acontece? Ou então, não, aquele pensamento, um exemplo de pensamento que está arquivado, meu, como é que pode? Eu vi minha mãe meio trocando de roupa, que feio, eu sou filho, eu sou a filha, eu não posso fazer isso, que horrível, eu não sou uma pessoa boa. E começa a pensar. O que acontece? Guarda aquele pensamento ali, daquela forma infantil. Bom, só que quando esses lapsos de memória começam a se manifestar no consciente, então não vai se manifestar com aquela cara que foi arquivado, vai se manifestar com outras roupagens, compreende? Vai se manifestar com outras roupagens. Que roupagens são essas, né? Essas roupagens são as chamadas neuroses. Então, o que é neurose? Neurose é todo pensamento interditado que conseguiu de alguma forma escapar em porcentagens para o consciente. E quando chega no consciente, começa a provocar no consciente e no comportamento, no ser, na estrutura psíquica, começa a manifestar comportamentos. Então, por exemplo, alguns comportamentos de neurose. Por exemplo, a paranoia. A paranoia é uma neurose. Por quê? O paranoico, ele é uma pessoa que é desconfiado, ele é uma pessoa arisca. Então, uma pessoa que tem uma paranoia, por exemplo, olha gente, fecha bem a casa, porque eu escutei pessoas, estou escutando pessoas, eu acho que pessoas estão querendo nos atacar. Ele começa com paranoia. Até aí não é uma esquizofrenia, é uma paranoia. Aí ele, vai, arruma toda a casa, pronto, e todo mundo fecha direitinho, por enquanto é um conselho. Só que aquela pessoa paranoica, né, com uma neurose de paranoia, ela no outro dia, gente, vamos vamos aproveitar e vamos passar um cadeado nas portas, compreende? Que é para não termos dificuldades aí, beleza? Quer dizer, as pessoas começam a notar, as pessoas da casa,
começa a notar que ele deu um conselho num dia, mas passou alguns dias e já queria colocar cadeado nas portas, que é para os bandidos não entrarem. Aí o que acontece? As pessoas começam a perceber que aquela pessoa está com paranoia, está com comportamento alterado, ou seja, é um tipo de neurose. Alguma coisa aconteceu no passado dessa pessoa que está manifestando a neurose, e ela agora está afetando todo mundo da vida dela. Então, paranoico é aquela pessoa assim. Por exemplo, homens e mulheres, não só homens, né? E mulheres ciumentos ou ciumentas, tem uma paranoia? Pode ter uma paranoia? Pode. Por quê? Porque quando o ciúme é de zelo, então não é uma paranoia, é um zelo. Percebe? A pessoa está zelando, não, porque é uma pessoa, é um relacionamento, é a nossa vida, é não sei o quê. Mas quando a pessoa começa liga para o serviço, aí daqui a pouco liga para a família do cabra, ou então da menina, né? Aí começa a ligar para os amigos, aí começa a ficar toda hora em Facebook, toda hora em WhatsApp, toda hora em message do parceiro. O que acontece? Isso chama-se paranoia, porque é um ciúme doentio, é um descontrole, e a pessoa passa a exercer essa paranoia, e todo mundo está achando que isso é normal, e a pessoa está doente, e as pessoas acham que ela é normal, compreende? Porque isto é uma paranoia, gente. Ou seja, paranoia significa descontrole, desconfiança, e a pessoa... há homens, muitos homens, o feminicídio, né? Por exemplo, o feminicídio, ele acontece porque o homem, muitos homens são paranoicos, eles acham que as esposas deles estão traindo mesmo, e o que acontece? Aí eles vão e matam a mulher. Não, vou matar você, porque se eu não for ficar com você, você não fica com mais ninguém. Vai lá e mata, compreende? Ah, não, eu vou matar o marido, porque, você está assim, é porque você também está indo, é porque, enfim, as pessoas se descontrolam, e isso é uma chamada paranoia, porque o ciúme doentio é uma paranoia. Também existe um outro tipo de enfermidade chamada síndrome de Otelo, que é a pessoa que adoece só de ciúmes, que já é um outro quadro, né? A síndrome de Otelo. É a pessoa que é doente, descontrolada de ciúme e, enfim, mas não vamos ministrar sobre isso agora. Depois, lá para frente, daqui a algumas semanas, eu vou ministrar sobre as síndromes, né? Síndrome do pânico, síndrome de Otelo e assim por diante. Bom, voltando à questão da paranoia, então a paranoia, ele é pensamentos que foram interditados no passado e que quando a pessoa, em algum momento que chega na adolescência e na fase adulta, aqueles pensamentos que estão lutando para serem liberados do inconsciente, porque o ego está buscando liberá-los para que eles sejam tratados e possam ser arquivados, né? Mas como a nossa mente, vocês até me perdoam essa expressão, nós somos muito inteligentes, mas também somos muito burros, entende? Nossa mente é muito inteligente, mas ela é muito burrinha. Por quê? Porque a nossa mente, ela lá dentro, ela não consegue fazer leituras se aquilo que aconteceu no passado, aquele sentimento que está dentro dela, veio do passado ou está nascido agora, compreende? Ou seja, um sentimento que nasceu agora. O que acontece? O cérebro, ele vai tratar aquilo do passado com aquilo de agora como se fosse tudo do momento. Aí a pessoa começa a sentir, né, aquilo lá do passado como se tivesse... Da mesma forma que entrou naquele passado, a intensidade vem no mesmo momento. Compreende? Por isso que as pessoas sofrem com o passado. Porque quando elas vão rever o passado delas, elas estão percebendo que elas estão revivendo as lembranças do passado. Mas como a mente, ela não é tão inteligente, ela não consegue perceber que está buscando algo do passado. Ou seja, aquele quadro, aquela imaginação que está pensando, né, naquele momento, veio do passado, a memória sabe que ativou, veio algo do passado, só que ela não pensa assim. A mente não pensa assim. A mente acha que aquele quadro, aquela imaginação é do agora. Como acha que é do agora, aí começa a liberar tudo aquilo do passado, se manifesta na atualidade com sintomas, da mesma forma que entrou no passado, vai se manifestar no momento. Compreende? Agora, o que acontece? Quando o indivíduo vai
para uma sessão, né? Por exemplo, eu já tive clientes e tenho clientes, né, que tem a chamada paranoia. Então esses clientes, o que eu faço? Eu vou provocar o recalque nele. Então, o que é o recalque? É provocar aquelas memórias saírem e serem liberadas totalmente da mente, porque o que provoca a paranoia, perdão, o que provoca as neuroses, ou a neurose, são essas escapadas de memórias que dá. Mas se a inconsciência você consegue recalcar, ou seja, liberar, desarquivar através de ferramentas psicanalíticas, né, nas terapias que realizamos, quando você consegue recalcar, ou seja, liberar aquela memória completa, então aquela memória pode ser tratada, compreende? De uma forma toda. E aí evita que ela se transforme em sintomas, por exemplo, a paranoia, né? Por exemplo, o hipocondrismo, que está ligado à neurose e também à psicose. O hipocondrismo, outra coisa também, a pessoa que adoece, por exemplo, de esquizofrenia. O esquizofrênico, ele tem tanto a paranoia, melhor, tem a paranoia, né? Mas ele tem a neurose e a psicose, tudo junto, no mesmo momento, gera a esquizofrenia. A palavra esquizo vem do grego, significa mente, e frenia significa divisão. Então a esquizofrenia é a doença da mente dividida, onde o indivíduo ele adoece da mente. Ele imagina um negócio, ele vai imaginar ali, ele vai caminhar em cima daquela imaginação, e ele vai ficar ali pensando toda hora, e não resolve, e pensa. Daqui a pouco a pessoa começa a lidar com um padrão em que ela está escondida dentro de si, não quer conversar com ninguém, mas viaja toda hora naquilo que ela pensa. A mente cansa desse tipo de atitudes, né? E aí o que acontece? Em algum momento, exatamente porque a esquizofrenia é uma manifestação neurótica, ele já estava doente. Então, o esquizofrênico já vem doente, ele não vai manifestar doença, não vai nascer a doença ali. A esquizofrenia já é a manifestação das neuroses, ou seja, todos os pensamentos, toda a imaginação, tudo aquilo, né, que vem acontecendo. Inclusive, a Silmara está aí, a Silmara é uma das nossas alunas do curso, está nos acompanhando. Silmara, boa noite, um abração para todos os filhos, para o seu marido, para a tua família, tá bom? Deus abençoe, um abraço, seja bem-vinda. Bom, vejam bem, queridos, então, na esquizofrenia, o indivíduo é uma pessoa que tem um desvio neurótico. Então, a esquizofrenia também é um tipo de neurose. Então, a neurose ela vai se manifestar de algumas formas, ou de várias formas, no comportamento do indivíduo. Então, você pode estar convivendo com uma pessoa neurótica e você não sabe. Entende? Você pode estar com alguém que é neurótico e você não percebeu ainda que é neurótico. Percebe? Mas fique ligado no comportamento dessa pessoa. De repente você está com um neurótico aí do teu lado e tu não sabe, né? Passa anos a fio vivendo com uma neurótica na tua vida e tu não sabe, ou um neurótico na tua vida e tu não sabe, né? Bom, vamos continuar a questão de concluir a questão da neurose. Então, o que é neurose? Neurose vem de neura. É quando a pessoa adoece da imaginação. A pessoa imagina e começa a viver dentro daquele quadro da imaginação. E começa a viver dentro da imaginação. Gente, a imaginação, o que acontece? O que a imaginação faz? A imaginação do ser humano é uma coisa muito complicada. Por quê? Tudo aquilo que você imagina, a nossa mente não consegue. Lembra que eu falei? Nós somos muito inteligentes, mas somos um pouco, né, burrinhos, a nossa mente. Não estou desrespeitando você. É um linguajar mais claro para a gente entender. Que nossa mente é muito inteligente, mas ao mesmo tempo é muito devagar. Por quê? A pessoa imagina um negócio, ela vai imaginando, e aquela imaginação dela vai gerar sintomas no corpo, né? Por exemplo, por que é que a Coca-Cola coloca lá a imagem, a Coca-Cola vende pra caramba, né? Está super fundamentada, tem dinheiro, é firme, é uma marca fortíssima no mundo inteiro. Bom, e ninguém imagina que a Coca-Cola vai falir. Não fale, porque está super rica, bilionária, enfim. Mas por que ela insiste em fazer as propagandas em tudo que é lugar?
Por quê? Porque ela quer que a pessoa fique vendo um ser tomando aquilo ali, né? E a pessoa está com calor da pega, né? Está com calor lascado. Aí o que acontece? Aí ela vai, não, ela vai pensar, ela vai imaginar ela tomando aquela Coca-Cola. Compreende? Por quê? Ela olhou, como ela olhou, ela criou um quadro dela tomando a Coca-Cola. Como ela imaginou, né? Ela imaginou, então o corpo começou a, quê? A corresponder à imaginação. Aí liberou o quê? O libido, que é o desejo. O desejo de tomar Coca-Cola. Aí ele viu aquele quadro lá, qual é a dele? Vai ali, viu aquela propaganda ali na parede, né, pintada aí, no outdoor. Aí ele vai ali no bar mais perto que tiver, ou onde estiver vendendo Coca-Cola, vai lá e fala assim, ó, eu quero tomar uma Coca-Cola. Por quê? Ele não sabe, mas acontece que a mente dele foi convidada através da imagem. Então ele imaginou, ó, a mente foi convidada através da imagem. Imagem vem de imaginação. Então, a mídia, ela quer o quê? Colocar coisas para que você imagine você usando. Você entende? O que é moda? Moda nada mais é do que o outro reproduzindo nele a imagem do outro. Ou seja, aquele fulano está usando aquela calça, então está muito bonita. Ele se imagina usando aquela calça. Aí vai lá e compra uma coca. Aí compra uma coca, não. Aí vai lá e compra uma calça igualzinha. Por quê? Porque o ser humano, todo mundo é meio que um robô. Então, quando a gente pensa em moda, moda é tipo um bando de robô, porque todo mundo faz o que o outro faz. Mas por que faz? Porque se imagina sendo o outro. Compreende? Então, gente, a imaginação é uma coisa muito forte. Quando o indivíduo, ele tá de boa, administrando, pensou em algo, resolveu, concluiu o pensamento direitinho, pensou em outras coisas, e pensou e concluiu, beleza. Ele vai gerenciando a mente dele. Mas ele pensa no negócio, ele pensa na dívida lá, do final do mês. Aí pensa na outra dívida. Aí ele pensa naquela pessoa que chateou ele. Aí ele pensa naquele problema que tem que resolver. Aí ele pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí não resolve essas coisas na mente. Não é as soluções. Não é a questão de alvo, projeto e jeito e estratégia de resolver as coisas lá fora. Não. Habilidade para gerenciar a vida. Não é isso. Eu estou falando que o indivíduo, ele pensa numa coisa, pensa noutra. Aí o que acontece? Vive pensando e nunca conclui o pensamento. O que acontece? A mente vai cansando, adoecendo, vai ficando com tanto pensamento que não foi concluído, que a pessoa acaba tendo o quê? Adoecendo. Aí o que o corpo faz? O que o corpo faz? O corpo libera exatamente uma atuação no ser, ou seja, ele diminui demais, né, a adrenalina, que a pessoa deixar de ficar assim toda atiçada para resolver as coisas. O que acontece? Baixou a adrenalina, a pessoa fica toda lesa, né, lerdo, tranquilo, muito calmo, não é tranquilo, é super tranquilo, muito calmo. O que acontece? Se não tratar, vai cair em depressão, porque a depressão em primeira instância é um sossega-leão que os próprios neurônios dão na pessoa. É uma travada que a pessoa tem exatamente para que ela não adoeça. As pessoas precisam entender, né? Quando falamos de depressão, fala sobre isso. Depressão, em primeira instância, é quando a mente começa a cansar. Então, para não comprometer o sistema, o próprio cérebro, né? O próprio sistema nervoso libera um desânimo, uma tristeza. A pessoa leva um sossega-leão, que é para ela ficar parada. Por quê? Senão a mente vai explodir. Porque se deixar, a pessoa fica toda hora falando, toda hora falando, tentando resolver. E aí vem o que é chamada depressão. Mas depois nós voltamos lá na frente, vou falar sobre as síndromes e as depressões, ansiedade e por aí vai. Bom, neurose é isso, percebe? Neurose é adoecer da mente, é adoecer da imaginação. Então eu vou lhe dar um toque. Não quer adoecer da mente? Tem um toque muito legal, que inclusive é de um psiquiatra, que outro dia eu estava até acompanhando ele também. Você, quando pensar em algo, tente concluir o pensamento. Mas se você não concluir o pensamento, o que acontece? Ele vai ficar um pensamento, aí depois vai pensar em outra coisa que não vai concluir. Aí vai acumulando um monte de coisas e o nosso ego não quer viver com coisas que não são resolvidas.
Por isso que as pessoas vivem felizes. São infelizes por quê? Porque pensam um monte de coisa, pensam em fazer um monte de coisa, aí não consegue fazer nada. O que acontece? Se torna infeliz. A infelicidade é a incapacidade que a pessoa teve de concluir aquilo que ela imaginou. Aí é a chamada infelicidade. Bom, então, neurose é isso aí. Vamos entrar na psicose. Vocês podem fazer perguntas também, tá? Pode fazer uma pergunta aí e tal, enquanto você estiver por aí acompanhando. Pode perguntar, escreve aí e tal, e eu vou vendo aqui direitinho. E aí eu já respondo, tá? Bom, e eu sugiro que vocês que estão nos assistindo, passe esse vídeo para as outras pessoas, entende? Tá bom? Lembrando que as pessoas podem fazer o curso de psicanálise comigo, professor Carlos. Entra no meu WhatsApp, né? Nós temos uma turma, né? Entra no meu WhatsApp 997-66-4927 ou também 997-19-5698. E aí nós vamos cadastrar você e você vai ficar na nossa plataforma. E todo o conteúdo do que estou ministrando aqui, e também coisas escritas, o conteúdo escrito, vai estar lá, né, na plataforma do WhatsApp. É o nosso curso EAD, beleza? Então, você pode participar, entre em contato hoje mesmo conosco, e para você não perder, porque os conteúdos estão lá. E toda pessoa que vai entrando, eu vou já atualizando e passando os conteúdos para ela, tá? Bom, vamos lá. Para não perder as aulas. Aí ela entrou, já vai tendo as aulas que foram perdidas, ela vai tendo conteúdo que é para poder se formar com a turma, tá bom? Bom, psicose. O que é psicose? Na neurose, vem de neura, o indivíduo adoece do imaginar, né? Na psicose, já vem da psique, vem o que? Das faculdades mentais. Uma pessoa que adoece de psicose, que é psicótico, é uma pessoa que adoece das realidades que ela está vendo, mas que ela não aceita. Como ela não aceita, ela não é uma questão de neurose só, mas ela vai estrategiar, ela vai criar um conceito, ela vai pensar naquilo ali, ela vai mensurar aquilo ali e tal. Só que a pessoa, geralmente as pessoas estressadas, elas são dadas à psicose. O que acontece? Ela vê aquilo ali, não concordo com isso. E aí, esse não concordo, aí vai estar ligado a outras coisas, né? Que é ligado ao comportamento tempestivo, pessoas bravas, pessoas estressadas, pessoas mandonas, pessoas controladoras. Homens e mulheres controladores são dadas às psicoses. Vocês não levam a mal não, mas aqui a gente está aqui para falar daquilo que é uma psicanálise, né? Então veja bem, a pessoa não concorda com aquela realidade. O que acontece? Eu não concordo com isso. Então o problema dela é que enquanto ela não concorda com aquilo, ela não fica quieta. Ela quer que todo mundo aceite a realidade que ela criou. Não, gente, olha, você me falou assim, 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 mas não é assim, assim, assim. É do jeito que eu estou falando, ó. Faz assim, 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 assim. Então, ó, imagina assim, 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 assim. Gente, é desse jeito. E aí o que acontece? Aí o povo não vai aceitar, nem todo mundo vai aceitar, né? É o que ele fala. O que acontece? Ele vai começar a criar uma briga, primeiro com ele mesmo. Por quê? Porque com as pessoas e com ele mesmo. Por quê? Porque ele não vai aceitar o que as pessoas querem colocar na mente dele. Não, ó, muda de opinião, essa realidade é essa, não tem como você mudar. Mas a pessoa, ela não aceita aquela realidade. Então ela cria aquilo que ela criou, né? Não depende, não é uma neurose, porque não depende lá daquilo que está sendo manifestado, como eu já expliquei. É uma psicose por quê? Porque ela criou no momento, naquela fase, naquele momento, ela criou situações para contrapor aquilo que ela não concorda. Então, como ela não concorda, já que ela não concorda, então ela vai tentar viver dentro daquilo que ela determinou como realidade para a vida dela. E aí o que acontece? Ela cria uma realidade, vive em cima daquilo. E aí o povo vai, né? Então a briga dele ou seja, está sempre brigando com a realidade. Aí acontece outra situação, que ele não tem o controle, aí ele vai querer ter o controle, aí ele vai querer pensar. Não, tem que ser assim. E aí vai assumindo um comportamento doentio de querer controlar todas as coisas. E as pessoas. Aí o que acontece? As pessoas que se sentem rejeitadas, elas sofrem de sintomas ou também transtornos psicóticos. Por quê?
Porque a rejeição, o sentimento da rejeição pode vir pelo fato de alguém alguém ter provocado essa rejeição, ou seja, rejeitar a pessoa, não querer estar com ela, não querer estar perto dela, como também ele pode se sentir rejeitado, não porque a pessoa rejeitou, mas porque ele se auto-rejeita, porque ele não aceita a realidade do outro. Como ele não aceita a realidade do outro, então ele acaba adoecendo de psicose. Então vai ter as psicoses. Quais são os sintomas da psicose? Por exemplo, a psicose, que ele quer ter controle. O hipocondrismo é uma psicose, né? Também a esquizofrenia é uma doença psicótica. Compreende? Ou seja, porque ele criou uma realidade. E aí, como a realidade que ele não aceita que a realidade é exterior, então ele começa a ficar agarrado naquela personalidade, naquela ideia. Então ele vai adoecer e pode pegar esquizofrenia por causa de uma psicose. Compreende? Ou seja, não depende de algo do passado só para se tornar um esquizofrênico, mas de algo que aconteceu no momento em que a pessoa não aceitou e fica lutando, não consegue mudar aquela realidade. E aí, nem mudar as pessoas, o que acontece? As pessoas vão o quê? Sair fora, porque ninguém, num bom português, vocês me perdoem, ninguém tem saco para estar junto a uma pessoa controladora. Em algum momento ela vai ser abandonada. Porque as pessoas deixam, as pessoas controladoras, elas não têm paciência. Porque o controlador, o psicótico, que geralmente tem um comportamento de controlador, ele vai se sentir rejeitado. Porque ele quer que todo mundo coma na mão dele. E como o povo não vai comer na mão dele, ele se sente rejeitado e começa a adoecer. Compreende? Então é complexo. Vai vendo como a mente é complexa. É muito complexo. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Temos o Carlos Fraga também. Ei, Carlos Fraga, um abraço, filho. Beleza? A pastora Elaine Sabino, amém. Paz, Senhor, pastora, né? A Elis Regina, né? Que foi uma das nossas alunas de música também. O Jefferson, né? A Patrícia Lima. Essa Patrícia Lima é minha irmã, que eu não estou conseguindo enxergar mesmo de óculos. Eu acho que é minha irmã, Patrícia Lima, né? Lá de São Paulo, né, Patrícia? A Silmara, né? O Ademailton, né? A Patrícia Lima de novo, amém? Deus abençoe. Silmara tá por aqui, Silmara Sanches, né? Compreende, queridos? Bom, então, vai vendo como que é a mente da pessoa. Na neurose, a pessoa adoece do imaginar e fica presa dentro do mundo dela. Detalhe, a pessoa que tem neurose, ela sabe que ela precisa de medicação, ela sabe que precisa de acompanhamento terapêutico, porque para as neuroses não existe medicação, entendeu? Medicações não resolvem neurose, porque a neurose é um campo imaginário. Como não existe nenhuma pílula que pode curar o imaginário, então as neuroses são curadas através de psicanálise, através de terapias psicanalísticas, ok? Aproveito e dou o meu número. Vem tratar comigo. 997-66-4927. E aí nós realizamos as suas sessões terapêuticas e vamos ver primeiro se você tem essas neuroses, né? E aí vamos tratar para que você tenha uma vida mais saudável e passe a ter uma vida mais saudável emocionalmente com as pessoas que você ama, que gostam de você. Bom, voltando à questão da psicose. Então, na psicose existe o hipocondrismo, né? No hipocondrismo, a pessoa, ela acha que vai morrer. Então, ela está toda hora sendo medicada. Ou melhor, buscando ser medicada. Quer nem saber se o médico passou. Porque o hipocondríaco, ele tem mania de doença, mania de enfermidade. Toda hora está tomando uma medicação. Toda hora está tomando uma medicação. Então, o hipocondrismo é um sintoma psicótico e também neurótico. Toda pessoa hipocondríaca tem sintomas. São sintomas de neurose e sintomas de psicose. Bom, no caso da psicose, né? Existem outras linhas de psicose, né? Por exemplo, a pessoa ela pode se imaginar muito assim, sem direção. Então, a pessoa, quando alguém percebe que ela está sem direções,
Aí alguém vai dar as direções para ela e ela não aceita, porque, não, as direções que eu quero seguir, eu acho que é isso aí. A pessoa é muito teimosa, por quê? E o psicótico não consegue, ele não é uma pessoa que vai procurar uma medicação, não é uma pessoa que vai procurar ser atendido, porque ele acha que é normal. Então nós temos hoje na sociedade, em muitos lugares, nas empresas, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, nas famílias, nas igrejas, um monte de gente psicótica, doente, que precisa de tratamento, né? E aí, gente, só abrindo aqui um parênteses, né? Professor Carlos, porque eu também sou pastor Carlos, né? Ô, pastor Carlos, mas a gente tá na igreja, a gente ora, busca e clama e faz campanha. Como é que pode a pessoa serve a Jesus e tá doente, tá com psicose? Como é que pode? Jesus não veio libertar? E aí? Gente, presta atenção. Uma coisa é o comportamento espiritual. Espiritual se resolve com teu pastor, tua igreja, com campanha, com oração, com batalha espiritual, com jejum, enfim. Agora, o que é comportamental? Os céus não vai se mover. Quem tem que se mover é o indivíduo. A pessoa tem que buscar a cura do comportamento. Porque o comportamento está no campo da alma, não está no campo do espírito. Entendeu? Bom, mas vamos sair do campo espiritual, porque a ministração aqui não é uma ministração só para evangélicos. É para todo mundo. Bom, voltando à questão da psicose, é isso. Na psicose, na neurose, o indivíduo adoece do imaginar. Na psicose, o indivíduo adoece da psique, ou seja, das ideias, né, que ele não quer aceitar e começa a ter dificuldades e outros sintomas vêm. É muita coisa, mas basicamente é isso aí. Vamos entrar agora na questão das perversões, né? Vamos entrar na questão das perversões. O que são perversões? Por quê? Porque, queridos, todos os problemas emocionais que existem no planeta Terra só vêm de 3 áreas, que é as neuroses, as psicoses e as perversões. Isso é que gera os seus problemas. Os seus não. Os problemas emocionais do povo, tá? Lembrando que as pessoas ou têm problemas emocionais ou financeiros. Então, se elas conseguem gerenciar, né? Não dá para curar tudo isso, mas se consegue gerenciar e administrar, aí ela alcança a chamada felicidade pessoal nessa terra. Bom, vamos lá. Quando nós falamos em perversões, não falamos apenas no campo sexual, porque as pessoas imaginam que perversões é só sexo. E não é isso. Quando Freud, né, lá no livro Os 3 ensaios da teoria da sexualidade da criança, né, os ensaios da teoria da sexualidade da criança, né, quando Freud começa a desenvolver e a falar sobre as perversões, ele vai se preocupando com essa questão. Não só, não, tudo é sexo. Não, nós falamos do libido, mas numa questão, na psicanálise, numa questão de desejo, tudo que envolve desejo, né, é o libido, né. Na questão sexual, está ligado ao libido, que está direcionado para o prazer físico. Aí sim é a questão do sexo. A sexualidade envolve todas as questões que estão ligadas àquilo que promove a satisfação do desejo. E isso é sexualidade. Por exemplo, nós temos, por exemplo, o complexo de Édipo, né? No complexo de Édipo, né, para explicar as perversões. No complexo de Édipo, porque é um complexo que surge quando ainda se é um recém-nascido, né? Aí ele vai acostumando, porque quando a criança nasce, o primeiro contato que ela tem é com os seios da mãe. Primeiro contato da sexualidade, ou seja, do desejo, daquilo que manifesta uma vontade. Não é a questão sexual, porque a criança nem tem juízo, nem maturidade, nem tamanho para isso, né? Mas é aquela vontade, aquele desejo, tudo que está ligado ao desejo, ao prazer de cumprir um desejo. Ela começa a ter o desejo de ter sempre os seios da mãe na boca. Ou seja, por causa do leite materno, por causa da amamentação e tal. Então, a criança vai se acostumando. Só que em algum momento, quando ela acostuma com aquele ato de estar se mamando na mãe, e aí ela passa a querer toda hora o seio da mãe por causa do mamar,
Ou seja, é o desejo que está sendo manifestado ali, né, de ter o prazer de ter os seios para que possa sugar o leite. Isso se manifesta a satisfação, né, da sexualidade da criança, ligada ao desejo de ter um prazer, né, saciado, que é o ato de sugar. Bom, só que aí ela quer toda hora. Como a mãe amamenta, bota depois uma mamadeira ali para passar a noite, ela percebe, quando vai crescendo, que um ser surge e leva a mãe. E aquele ser que ela vai entender depois que é o pai, né? Ela começa a criar um tipo de rejeição emocional por algo que ela nem tem ideia quem é. Ela vai aprender depois que é o pai. Então ela nem sabe exatamente quem é a mãe, nem sabe exatamente quem é o pai. Ela vai fazer as leituras de quem é o pai e quem é a mãe, né? Aí ela vai gerando o quê? Uma leitura básica de que, não, aquele ser, aquele não sei o que é que surgiu ali, está tirando o meu prazer. Ou seja, é quando chega a noite e a criança fica no berço e a mãe vai para o quarto dormir com o pai. Ou então, se ela está no berço ali no quarto, né, ela percebe que a mãe ficou ali ao lado do pai. Ou seja, aquele ser que ela nem sabe quem é. Quando vai crescendo, ela vai percebendo, né, que é o pai. Mas aí ela já fez uma leitura básica nas emoções de recém-nascido, de que aquele ser está roubando o prazer dela. Por quê? Porque enquanto ele está com ela, com a mãe, ou seja, o pai está com a mãe, não tem os seios para ele, a hora que ele quer. Então ele vai gerar o quê? Uma rejeição da figura paterna, por amor à figura materna. Vai amar mais a mãe e vai rejeitar o pai. Mas essa rejeição é no campo psíquico, não é no campo que não tem entendimento ainda. Só que quando chega a fase fálica, né, que é a fase em que a criança vai fazer o ciclo de entender o que é lúdico e vai amadurecendo para se tornar um ser, né, um ser consciente, na fase que é dos 3 a 5 anos de idade, e a criança não consegue fazer boa noite, Mara. Amém, filha? Deus abençoe. E a criança não consegue fazer exatamente essa passagem. O que acontece? Ela vai amadurecer e vai se tornar aquele adulto, aquela menina que fica amando mais a mãe e rejeitando o pai. Aí briga com o pai, enfrenta o pai, e detona o pai, e xinga o pai, e prejudica o pai, e dá prejuízos financeiros para o pai. Por quê? Porque ela não fez a cura do ciclo. Ela não amadureceu naquela área. Então, aquela enfermidade do complexo de Édipo vai se manifestar quando ela se torna adulta. Compreende? Isso acontece, o complexo de Édipo é para meninas e para meninos. Acontece o mesmo. E o complexo de Electra, que é o complexo onde a menina passa a ver o pai e aí começa a ter uma paixão pelo pai e rejeição pela mãe. Por quê? Ela percebe que o pai é musculoso, que o pai tem algo que a mãe não tem. E ela deduz que a mãe arrancou tudo aquilo que ela deduz que a mãe era igual ao pai, mas que arrancou tudo aquilo e botou outras coisas no lugar. Então o pai não tem seios, e ela pegou e colocou seios. A criança imagina assim. Aí, como ela não é, ela quer ser igual ao pai, então ela rejeita a mãe e cria-se então o complexo de Electra. Neste caso, quando a menina cresce, começa a rivalizar com a mãe, brigar com a mãe, querer agredir a mãe, xingar a mãe, perseguir a mãe, e envergonhar a mãe, gritar com a mãe, responder a mãe. Por quê? Porque ela gerou um complexo chamado complexo de Electra, tá? Bom, então nós estamos agora falando do campo das perversões, percebe? Então as perversões não são só de cunho sexual, né? Mas existem os sintomas da perversão. Por exemplo, as pessoas que desprezam as outras são pessoas pervertidas? São. Ué, quer dizer, professor Carlos, que se eu estou desprezando alguém, porque o meu santo não bate com o outro, eu não quero nada com aquela pessoa, não quero conversar, eu não quero que fique perto, eu sou um pervertido? É sim. Entende? É isso que quero que você entenda. Que as pessoas acham que elas são totalmente curadas. Gente, todo mundo tem um pouco de perversão. Ai, cruz credo, eu não sou uma pessoa pervertida. Eu estou explicando para você de que todo mundo em algum momento vai desprezar alguém. E que você não é um ser sozinho nessa terra.
Todo mundo em algum momento vai desprezar alguém. E significa que esse desprezo aí é uma manifestação de perversões que a pessoa tem dentro dela. Compreende? Outra forma de perversão, a vingança. A vingança. Ah, então eu vou me vingar daquela pessoa, eu vou provocar um prejuízo para ela, então deixa ela vai ver. A vingança é uma perversão. Compreende? É uma forma de perversão. Então, gente, as perversões são assim. As pessoas que querem se vingar das outras estão manifestando os sintomas da perversão. Outro tipo de perversão, por exemplo, a anestesia. É quando a pessoa ela não sente nada por ninguém, nem por ela mesma. Tem gente que é assim. O chamado psicopata também, né? A psicopatia gera daí, gera dessas perversões. Se torna psicopata, a pessoa que é insensível, que não gosta nem dele mesmo, não liga para os sentimentos dele, também não liga para os sentimentos dos outros. E aí a pessoa ela está manifestando sintomas ou manifestando as perversões dela. Então, a anestesia, que é o ato de não ter prazer nem desejo por nada, nem sentimental, nem físico, nem nada. É uma pessoa sozinha nessa terra. Às vezes a pessoa casa, nem sabe por quê. Aí não sente nada pelo outro. Aí vai lá em casa. Percebe? Né? Só para agradar a sociedade, casa. E não gosta. Entendeu? E a sociedade, meu filho, está nem esquentando. A sociedade quer saber que você tem que andar nas linhas com elas, né? Mas, ó, larga de mão da sociedade. Vamos agora para outro ponto da perversão. Bom, a hiperestesia, que é outro tipo de perversão. O que é hiperestesia? É tudo que a pessoa faz muito intenso. Né? Tudo que a pessoa faz muito intenso. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui. Tudo que a pessoa faz muito intenso, né? Ah, tá, então eu quero comer, come intensamente. É uma perversão? É. Ah, eu quero dormir, dorme intensamente. É uma manifestação de perversão? É. Ah, eu quero ficar acordado toda hora, eu quero dormir, ficar resistindo a dormir, invento um monte de coisa para não dormir. Também é uma perversão? É uma perversão? É. Então as perversões estão em tudo que é lugar da vida da pessoa. Se encaixam em várias áreas. Percebe? E aí cabe essa mística de pervertida só aquela pessoa que está querendo estuprar outra, né? Ou então, a pedofilia é um tipo de perversão? É sim. Né? É um tipo de perversão. Né? A zoofilia é um tipo de perversão? É. Esse tipo de perversões mais descontrolados é uma área da perversão chamada parafilias, que depois nós vamos, em outras aulas, falar sobre isso aí. Bom, então na anestesia é a falta de prazer e desejo por qualquer coisa. Pessoas e coisas. Na hiperestesia é um tipo de perversão que a pessoa intensifica muito os comportamentos. A pessoa vai fazer sexo, quer fazer muito. Então, é uma pessoa que é uma pervertida. A parestesia, que é um tipo de masoquismo. Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante. A pessoa acha que as pessoas pregam, a sociedade, né, sabe, dizer que a sociedade prega que o masoquismo é a pessoa que adora sofrer. Não é bem assim. O masoquismo é aquela pessoa que tem prazer, né? Ela busca satisfação. Ela não busca só sentir dor, mas ela busca satisfação, algo que vai trazer satisfação. Então precisa sentir dor. Às vezes, há pessoas que amam até sentir dor, que também é um masoquismo. Mas há pessoas que, por exemplo, desenvolvem um tipo vamos ver, um tipo de situação em que ela chora quando ela faz sexo, né? Tá fazendo sexo, vai chorar. Tá chorando, chora no ato sexual. Então, se ela chora, é um tipo de parestesia, porque ela está buscando a satisfação, não no sexo, mas o chorar para ela traz satisfação. Então, é um tipo também de parestesia, que é um tipo de perversão. Também o sadismo é um tipo de perversão? Porque no sadismo, aí sim, no sadismo a pessoa, ela adora a dor, provocar dor, como também sentir dor. Aí já não é masoquismo, é sadismo. Também é um tipo de parestesia. Veja bem, temos os sintomas, né, de perversão, que é o desprezar o outro, se vingar do outro, articular a destruição do outro, falar mal do outro, é um pervertido. A pessoa que fala mal do outro, né, que critica a vida do outro, que fica falando do outro, o que acontece? Ela é uma pervertida, mas também quem ouviu e passou para o outro, fica comentando, né, também é um pervertido. Bom, outra questão,
paradoxias, né? Paradoxias, que é outro tipo de perversão. O que que é? É quando uma criança, sem ela saber, a mente dela está buscando amadurecer o desejo sexual. Isso chama-se uma perversão do nível infantil, ou não é nível infantil, do nível da adolescência, chamada de paradoxias, que é o despertar para a vida sexual, né? É uma articulação do sistema nervoso, do sistema límbico, né? Que vai movimentar aquele desejo lá, né? Aí aquela criança, de repente, olha, aquele menino, de repente, brincou tanto com aquela menina, de repente olha para ela quando ela é diferente, começa a olhar, não, ela é diferente, essa menina é bonita, não sei o que, e vai começar a ter desejo por aquela menina. Ou seja, isso chama-se paradoxias, que é um tipo de perversão em que é o momento que se dá um estralo e desperta para desejos sexuais, e aí, se não for bem acompanhado, feito o ciclo de tudo isso, a pessoa acaba manifestando, né, essas perversões de uma forma mais da área sexual. Bom, e também é quando aquele idoso, né, pessoas mais idosas, elas estão de boa, de repente, o corpo dela deu um desejo de fazer sexo. Também é uma paradoxia, né, paradoxias, que é um tipo de perversão. Aí, de repente, aí vai se ver aquele idoso querendo casar com uma menininha novinha, né? Ou aquela menina novinha, aquela mulher idosa, já velha de idade, buscando um menininho novinho. Por quê? Ela tem uma perversão, ele tem, esse idoso tem uma perversão chamada de paradoxias. Compreende? Então, gente, as perversões, elas têm vários níveis, assim como também as neuroses, as psicoses e as perversões, né? Bom, a aula de hoje foi sobre isso, né? Na nossa plataforma, do nosso curso, em que as pessoas estão lá, estão acompanhando o curso pelo nosso WhatsApp, que é a nossa plataforma do WhatsApp, preparado para o curso de psicanálise em terapia, para terapias. Vai estar tanto esse vídeo também, como também o conteúdo escrito, vai estar lá, ok? Os nossos alunos que estão acompanhando vão ter tudo lá. Ok, então, gente, olha, deu uma saidinha aqui, mas agora estamos de volta. E agora vamos concluindo. Uma boa noite, até a próxima, Deus abençoe. Segunda próxima estarei de volta às 8 da noite, exatamente para ministrar sobre outros temas que eu vou falar, né? Bom, vou falar agora, né? Vamos entrar sobre o que é depressão, o que é ansiedade e o que são fobias e as síndromes. Depressão, ansiedade, fobias e síndromes, beleza? Por exemplo, nossa, eu estou com síndrome do pânico. Vamos ver se a pessoa tem mesmo. Eu estou com depressão. Gente, vamos aprender na ministração da semana que vem se a pessoa tem depressão. A pessoa não quer tomar banho. Ela é xixelenta porque não gosta de tomar banho, ou está com depressão. Tá entendendo? Tudo que a pessoa para de fazer, as pessoas chamam de depressão. Temos que ver, estudar se é depressão. E tudo isso nós vamos ver na semana que vem, na segunda-feira. Ok? Até a próxima. Tá dado o recado. Deus abençoe. Até a próxima. Eu sou o professor Carlos, neuropsicólogo e psicanalista e também professor de música. Deus abençoe.